Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Florencio, sou criador aqui da EF Traders. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, o objetivo do meu canal é passar conhecimento, é agregar conhecimento para aqueles que querem e para aqueles que buscam. Então, seja bem-vindo. O que eu vou falar no meu canal? Eu vou falar a respeito da vida de um trader, como que eu uso a análise técnica, análise gráfica para tomar as minhas decisões. Além disso, tudo que está relacionado a dinheiro, como a parte comportamental, a parte de renda fixa, renda variável. Eu também quero abordar com vocês, eu quero compartilhar também assuntos com relação a alguns livros que eu leio e eu utilizo para trabalhar a minha mente, para conseguir sempre manter o hábito da consistência, né, que é um fator muito importante para quem vive de mercado. Bom, esse primeiro vídeo eu vou abordar um assunto muito simples, mas um assunto muito importante, e eu acredito que a partir deste conhecimento algumas coisas já podem mudar, né? Com relação à forma como vocês utilizam o gráfico, a forma como vocês olham o gráfico e para que vocês possam ter uma leitura mais assertiva, né? Mais eficiente aí com relação à análise técnica. Bom, o que eu quero falar para vocês, né? Vamos ser bem objetivo. A gente sabe aí que o mercado ele tem duas forças, né? A força de compra e a força de venda. A força de compra ela é responsável por levar o preço para cima. Ela vai empurrar sempre o preço para cima. Para isso, o preço ele precisa ir subindo em escadinha, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, tá? E aí, a força de venda ela é responsável para jogar o preço para baixo, né? E para que isso aconteça, ele precisa fazer a escadinha ao contrário, fazer topos e fundos descendentes. Bom, já quando o mercado está numa região que nenhuma dessas forças estão dominando, elas estão brigando para dominar essa região, o que acontece? O mercado entra em lateralização, que ele começa a fazer um processo de acumulação de força para ou dar continuidade à tendência ou reverter a tendência, ok? Bom, sabendo que nossas tendências, a de alta e a de queda, são formadas por topos e fundos ascendentes e descendentes, respectivamente, então como que nós podemos utilizar esse conhecimento para ler o mercado, para ler o gráfico? Bom, vamos lá. Aqui, eu vou pegar o dólar, tá? Você pode pegar o tempo que você quiser. É importante você sempre ter um tempo maior como base de análise, né? Porque tem um histórico maior, e um tempo menor para você tomar suas decisões. Eu vou pegar aqui o H4. O H4, eu gosto de usar bastante o H4 e o H1, né, que é o gráfico de 4 horas e o gráfico de 1 hora. E eu vou marcar os topos e fundos e vou fazer uma leitura com vocês no dia de sexta-feira e de segunda-feira, como que o mercado se comportou, mostrando para vocês como que eu faço para ler o mercado, ok? Vamos lá. Bom, eu sei que aqui ó, no dólar, no H4, o mercado estava numa lateralização, né, tentando jogar o preço para cima porque ele já vinha de uma tendência de alta em tempos maiores, ou seja, tempo semanal, tempo mensal. E aí o mercado aqui ele começa a mostrar a fraqueza desse movimento e reverte o movimento, fazendo o quê? Topos e fundos descendentes. Então, quando ele começa a fazer esse processo, ele começa a iniciar uma queda, um movimento de queda dentro da lateralização. Ou seja, quando ele chega na região de suporte, os compradores vão tentar segurar esse preço, né, para tentar defender as suas posições. Aí o que acontece com o movimento? Ele abre aqui na região de resistência, né, que foi a região responsável que jogou o movimento para baixo, e aí ele acaba não sustentando, e ele fecha acima desse topo aqui, ó. Então ele faz um fundo menor que o topo anterior. Na volta, ele não consegue fazer um topo maior que esse topo, e ele faz um topo menor que o topo anterior. Opa, começou novamente uma tendência de queda. Se quando ele descer, ele conseguir fazer um fundo menor que esse, é muito bom, porque aí sim mostra que o mercado está querendo romper essa lateralização. E foi o que aconteceu, ó. Ele cai fazendo um fundo, sobe fazendo um topinho, cai fazendo um fundo, ele sobe fazendo um topinho nesse fundo aqui, né? Nesse fundo aqui, e aí ele tenta fazer o fundo novamente, mas ele não consegue, porque essa região aqui acabou segurando o movimento, né? E aí ela se tornou um suporte por conta desse tijolo que nós temos aqui atrás. E aí o que aconteceu? Esse fundo aqui não foi suficiente para conseguir gerar um fundo menor. Então, essa tendência de queda vai precisar que os fundos anteriores consigam jogar o movimento para baixo. Aí esse movimento aqui joga o mercado lá para cima, nessa região aqui de fundo, e aí sim consegue jogar o movimento lá para baixo. Mas para isso ele acabou tendo algumas dificuldades, né? Ele precisou passar por esses obstáculos.
Como que você faz para ler isso num tempo menor? Vamos lá, eu vou marcar aqui, ó, essa região que segurou o movimento do preço, né? Essa região que segurou e mostrou até uma falinha aqui. E eu vou marcar também a região de fundo anterior. Eu vou marcar ela com uma cor vermelha. Eu gosto de usar o verde e o vermelho, tá? Você pode usar a cor que você quiser. Eu vou marcar essa região também, ó, porque aqui acaba sendo o quê, ó? Aqui era o meu fundo e aqui o meu topinho, né? Que veio bater nesse fundo aqui que foi responsável por não deixar esse topo passar, né? E jogar o movimento lá para cima, para baixo. Além disso, eu sei que se o mercado não segurar nessa região aqui, ó, que é uma resistência, ele vai ter outro obstáculo aqui em cima. Então eu vou marcar também, ó, essa região aqui, ó, que é o outro fundo, e posso marcar também essa região aqui que acaba sendo esse topinho que bateu nesse fundo aqui, né? Fazendo a leitura com o pincel, ó. Tá vendo? Bom, sabendo disso, vamos lá para o nosso tempo operacional. Qual que é o meu tempo operacional? Eu gosto de usar o M10, o M5, tá? Dependendo da volatilidade do mercado, dá para até diminuir um pouco mais o tempo. Bom, olha lá o que aconteceu. Vamos ver. Aqui, no dia de quinta-feira, né, que foi no dia 27, o mercado já tinha mostrado aí que ele não estava conseguindo jogar o movimento para baixo. Ele estava falhando, ou seja, os compradores estavam dominando essa região aqui, ó, né? Praticamente aqui tudo se torna aí força compradora. Aonde que tem a força vendedora? É lá na região de topo e fundo superior que eu marquei para vocês, que é essa região aqui. O que aconteceu então? Quando o preço ele consegue chegar nessa região, olha como que responde, né? O movimento do preço, o movimento do ativo, né? Olha o que acontece. Ele vem, ele cai nessa região aqui, né, fazendo um pullback para tentar jogar um topo maior. Quando ele sobe, ele deixou esse topo e esse fundo. Quando ele sobe, ele deixa um topo aqui. Ele precisa segurar nessa região para conseguir romper esse fundo aqui, né, essa região de fundo aqui, ou essa região de topo, para jogar o movimento lá para cima. Mas ele não consegue se sustentar nessa região e ele faz o quê? Um fundo menor que esse topo. A força foi tão agressiva, né, que consegue jogar e fazer um outro fundo ainda menor. Ou seja, eu tenho agora esse fundo, esse topo, esse fundo, né? Num tempinho menor acaba sendo um topinho também. Se você jogar, você vai perceber que ele tem esse desenho num tempo menor, tá? E aí, quando ele bate nessa região de suporte, ele vai precisar ganhar força a favor dos vendedores para conseguir jogar o preço para baixo. E ele sobe fazendo um topinho aqui abaixo desse fundo e não consegue fechar acima desse fundo. E aí o que acontece? Essa barra aqui, ó, mostra um sinal de força, fechando assim, abaixo desse topinho aqui, ó, né? Dessa região aqui, ó, e consegue jogar o movimento lá para baixo. Novamente, quando ele chega aqui, ó, para ele continuar fazendo fundos menores, né, porque é o que ele quer fazer, né, na verdade a gente já entendeu que ele subiu para cá só para ganhar força para jogar o movimento lá para baixo, ele vem aqui, ó, bate nessa região de fundo para tentar jogar novamente o movimento para baixo. Quando ele vem e consegue, ó, ele fecha abaixo desse fundo, qual que é o próximo fundo que precisa segurar o movimento? É esse aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou marcar com uma linha preta. Esse fundo aqui é o que precisa jogar o movimento para baixo. O que aconteceu? Não conseguiu fechou aqui acima dessa região de fundo, tá vendo? Quando isso acontece, mostra que essa região de força compradora está adentrando, está jogando o movimento para a região de fundo, fazendo topo maior que o fundo anterior. Então isso aqui acaba ficando totalmente comprador. Na volta, é muito provável que tenha dificuldade para continuar caindo, porque essa região vai segurar. E aí, o que aconteceu? O que era uma configuração de topos e fundos descendentes, agora passa a fazer o que? Um topo e um fundo ascendente. Quando ele fecha aqui acima desse fundo, ele faz um outro topo e aí ele muda o padrão de correção, ou seja, ele reverte essa região, né, que era totalmente vermelha e passa a ser aí compradora, e aí inicia um processo de tendência de alta. Né? E aí, para que isso aconteça, ele não pode falhar. Ele não pode falar o quê? Os topos precisam segurar os movimentos. E é o que acontece, ó. Ele joga para cima, na volta ele faz um fundo aqui, ó, segura nessa região de topo, fica lateralizando aqui porque ele tem dificuldade para passar, por conta desse movimento aqui, desse tijolo vermelho, né? Então a lateralização acaba sendo um acúmulo de força para jogar o movimento para cima, e aí, ó, ele joga o movimento para cima, faz um outro topinho, joga o movimento para baixo, faz um fundo nessa região de topo, joga o movimento para cima,
joga. Aí aqui, ó, quando ele tenta passar, ele não consegue, porque ele sente a região aqui, ó, desse topo, né, que é uma região de resistência. Só que quando ele volta, esse fundo que ficou como que foi formado nessa região de suporte aqui, acaba segurando o movimento também, né, com essa região de topo. E consegue jogar o mercado lá para cima, fazendo topos e fundos ascendentes novamente. Aí na segunda-feira, né, que foi ontem, o que aconteceu? Você percebe que o último candle era para fazer um pullback nessa região de topo. Só que aí, quando abre, ele já abre nesse fundinho aqui, né? Porque se você olhar num tempo menor, foi o que ele fez, ó. Ele fez um topo, um fundo, um topo, né? Se você olhar bem próximo dessa região, vamos dar um zoom aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Ele fez um topo, um fundo, um topo, um fundo menor que o fundo anterior. Na volta, ele faz um topinho menor que o fundo anterior. E ele consegue fazer o quê? Adentrar essa região. Só que essa região inteira aqui, ó, é compradora. E essa região agora passa a ser vendedora. Por quê? Porque eu tive aqui, ó, uma reversão, igual aconteceu aqui embaixo. Isso aqui tudo é vendedor. Isso aqui tudo acaba sendo comprador. Para que continue a tendência de queda que foi configurada na abertura, ele precisa segurar nessa região de fundo ou nessa região aqui para jogar o movimento para baixo. Mas ele não faz isso. Olha o que acontece. Ele joga o movimento para cima, inclusive fecha acima desse fundo. Opa, fechou acima do fundo, então o que ele vai tentar fazer? Um topo maior que esse topo. Ele joga. Para continuar subindo, ele precisa se sustentar nessa região ou nessa região aqui, né? E ele não consegue, ó, ele já fecha fazendo um fundinho menor que esse fundo aqui. E aí quando ele volta, ele faz um topo menor do que esse fundo e fica lateralizando nessa região para acumular força para passar essa região de suporte, né? Acumular força a favor de quem? Dos vendedores. Acontece que se ele ficar acumulando força e não consegue passar, fica falhando aqui, aí ele vai precisar buscar força lá em cima e aí ele desconfigura a tendência de queda. E aí, olha o que aconteceu. Ele fez o quê? Ele fez um fundo, um topo, um fundo, um topo, mudou totalmente o padrão de correção. Isso aqui tudo virou vermelho quando isso aqui fecha abaixo desse fundo, né? E aí é uma proteção aí dos vendedores. Bom, e aí inicia a reversão do movimento. Ele vem bater aqui. Por que ele segura nessa região? Porque antes, você concorda comigo que aqui era um suporte e aqui era uma região de resistência. Quando ele fecha aqui embaixo, ele limpou tudo isso daqui, ó. Ou seja, essa região que segurou o movimento, essa lateralização que acumulou força, vai tentar segurar o movimento. E olha o que aconteceu. Ele joga o movimento lá para cima. Esse fundinho aqui, ó, não teve muita força. Você vê que o movimento foi até insignificante comparado a esse movimento. E aí ele faz o quê? Faz um fundo, um topo, um fundo e joga o movimento lá para cima. Opa, tá dando sinal de que pode mudar a tendência. Para ele continuar essa tendência de alta, ele tem que se segurar aqui nessa região. Mas não é o que acontece, ó. Ele fecha abaixo desse topinho por conta desse tijolo e volta a fazer, ó, fundo, topo, fundo. E busca a região lá de origem do movimento, né? E por quê? Porque lá no meu tempo maior, eu falei para vocês que essa falha aqui, que veio buscar o movimento aqui em cima, era para jogar um fundo menor. E tudo isso aconteceu no meu tempo operacional para que para que essa força de venda continuasse a jogar o movimento para baixo, né? Que aí hoje aconteceu. Quando ele chega nessa região que era totalmente compradora, ó, que a gente teve essa reversão aqui, o que acontece? Após esse movimento aqui, que jogou o movimento para baixo, ó, a gente considera que isso aqui agora é totalmente vendedor. E aí ele fica lateralizando nessa região, acumulando força, né? Acumulando força para tentar empurrar o preço para baixo. Lembra que eu falei que quando o mercado fica acumulando força e não consegue romper, ele vai buscar fundo maior para conseguir ganhar essa força? E foi o que ele fez. Ó. Quando ele sobe aqui, ele já deixa um topo maior do que esse topo aqui. Na volta, isso aqui vira suporte e segura o movimento. Né? Aí ele vem, joga novamente para onde? Para onde que tem força vendedora, que é o nosso tijolo aqui. Ó. Quando bate aqui, essa força, esse movimento que iniciou uma tendência de alta aqui, ó, precisa segurar nessa região de topo ou nessa região. Só que olha o que acontece, o último candle do dia já fecha abaixo do meu topo, deixando um fundo. E aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Ele voltou nessa região aqui para conseguir ganhar força para jogar o movimento para baixo. E foi o que aconteceu. Ó. Ele jogou o movimento para baixo, limpando tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Né?
Bom, eu vou postar muitas coisas a respeito de análise gráfica, como que eu faço para analisar o gráfico, como que você utiliza os candles, principalmente para quem está começando e não conhece nada, né? É importante eu comentar a respeito do que é um candle, para que serve um candle, e comentar outros pontos de análise gráfica também para vocês tomarem decisões. Bom, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o meu canal, compartilhe com seus amigos que têm interesse em aprender também a respeito do mercado financeiro, né? E aí vamos aprender junto, vamos crescer junto, né? Eu espero poder ajudar com o que eu sei, porque eu busco conhecimento, desafio todos os dias para conseguir evoluir e eu espero que vocês gostem, tá? Um grande abraço, fica ligado que eu vou postar outros vídeos e a gente vai compartilhando conhecimento. Um grande abraço, tá? Abraço, hein? Tchau, tchau!